Olá, meus amores, tudo bom com vocês? O nosso trabalho de hoje é esse barrado em um pano de copa. Antes de vocês continuarem com o passo a passo, gostaria de informar que não estava postando vídeos, tá? Porque quebrei o meu polegar direito. E daí não estava conseguindo realizar os meus trabalhos, tá, gente? Eu ainda não estou conseguindo fazer crochê, tá? Mas eu consigo fazer pintura. Iniciei a pintar agora porque não força muito o dedo, tá? Mas o crochê eu ainda não consigo. Tem alguns pedidos de colegas nossos aqui do canal que irei atender assim que possível. Agora sigam aí com o passo a passo. Primeiramente, ó, a gente passa o risco para o tecido, tá, gente? Vou deixar esse risco na descrição deste vídeo. E vou colocar embaixo, olha, esse parte do babado aqui, ó, que eu fiz, que eu já fiz diretamente no tecido mesmo, tá? Mas eu vou no risco eu vou colocar com esse detalhe aqui do babado. Se você observar, o risco ele é da largura de 2 folhas de papel A4, certo? Aí eu colei aqui no meio, ó, e desenhei o ramo com os cajus, tá? E para passar aqui pro tecido, ó, como ele é um tecido um pouco transparente, olha, eu coloquei por baixo e risquei com um lápis, tá? Mas você também pode utilizar um carbono. Gente, na tábua, eu sempre costumo utilizar essa cola permanente. A gente passa ela na tábua, ela fica tipo um adesivo, então ela deixa bem firme o tecido, ou seja, ele não vai escorregar da tábua. E a barra aqui desse pano de copa, tá, gente? Ele mede 57 centímetros, tá? Mas você também pode fazer ele mais estreito, tá? Não tem problema. Você só vai adequar esse ramo de acordo com a largura do seu tecido, tá? Pode estar retirando uma folha ou retirando um caju, tá? Para que fique da mesma largura, tá? Observa que o ramo ele vai de um lado a outro. Vou iniciar, ó, pintando essa faixa aqui embaixo, tá? Utilizando o azul turquesa. E vou utilizar também, ó, o pincel número 10, tá? Da Tigre. Aqui a gente vem preenchendo, olha, com cuidado mesmo para ficar toda a trama preenchida de tinta. Ok, já pintei toda a barra, tá? Agora a gente vai fazer uma sombra. Observa, olha, que o babado aqui está por cima desse primeiro tecido, tá? Então, eu vou fazer uma sombra utilizando o sépia. Vou utilizar agora, ó, o pincel número 6. Coloco a tinta só de um lado do pincel, tiro o excesso e venho, coloco a tinta aqui, ó, do lado que eu quero fazer o contorno, ou seja, ó, para fora do azul. Depois, ó, venho esfumaçando a cor sépia. Mais uma vez. Aqui também você poderia utilizar um outro azul, tá? Mais escuro do que esse azul turquesa que a gente passou. Ok, olha, depois da barra toda pintada, a gente vai fazer agora essa outra parte por cima. Porque a gente sempre começa a pintar pelo que está embaixo, tá? Aí depois a gente vai até chegar na última parte que está por cima. Agora, ó, eu vou utilizar esse azul celeste, tá? E vou voltar novamente para o pincel número 10, porque a gente vai preencher. Aqui, como a gente tem que fazer toda uma sombra, uma sombra e luz, então eu aconselho não preencher tudo. Mas dependendo da temperatura, se você vê que não vai dar tempo de secar, e se der para você fazer toda essa sombra e luz, você pode preencher já todinho de azul celeste. Caso contrário, você vai fazendo por parte. Vou fazer aqui primeiramente essa parte aqui do centro. Ok, ó, já pintei essa parte aqui do centro, como eu falei pra vocês. Você pode pintar toda a barra, tá? Ou pode fazer por parte. Para fazer a sombra, eu vou usar mesmo
o mesmo azul que eu passei aqui embaixo, tá? Ou seja, o azul turquesa. Vou começar a fazer primeiramente, olha, uma sombra aqui que fica por debaixo aqui das folhas, tá? E do caju. Coloco a tinta só de um lado do pincel. E aqui, ó, coloco no contorno, ou seja, ó, a tinta que ficou do lado do pincel, ó, vou colocar pra cima, ou seja, pro lado da parte que não tá pintada, porque é a parte do contorno que quero fazer. Observa que eu não tô passando um risco largo, tá? Que eu vou conseguir espalhar bem. Aí, depois que a gente passa toda essa faixa, é aqui, ó, aí a gente vem misturando essa tinta, ó, tá? Já terminei a parte aqui de cima, tá? Agora a gente vai fazer a sombra, ó, separando uma dobra da outra, tá? Observa que ele tá dobrado aqui para o lado direito e também para o lado esquerdo. Vou começar aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o risco, tá? Que estava por baixo. Então, ó, a tinta que eu deixo aqui no pincel, eu coloco pro lado do risco que eu quero fazer. Ó, observa que já vai ficando uma sombra aqui, ó. Depois, venho espalhando essa tinta. Se houver necessidade, eu coloco mais um pouquinho de sombra. Vou fazer aqui o outro também. Aqui, ó, se você observar, tá? Tem a parte da dobra do tecido. Aqui também a gente faz uma sombra. E é aqui desse lado de dentro. Agora eu vou fazer aqui, ó, do lado esquerdo. Observa que a tinta agora, ó, eu coloco, tá? Do lado oposto. Ou seja, oposto à sombra que eu quero fazer. Observa, ó, que aqui também tem a partezinha da dobra. Essa parte aqui do centro, olha, ela tem de um lado e tem do outro. Gosto também, ó, de fazer uma sombra bem no centro aqui, ó. Faço um risco aqui no meio e venho esfumaçando aqui, ó, até chegar aqui embaixo. Só para dar um pouco de profundidade mesmo. Agora a gente vem trabalhando com a luz, tá? Para toda sombra tem que ter a luz. E a luz, ela é do lado oposto. Ó, vou colocar a cor branca também só de um lado do pincel, tiro esse excesso, tá? E vou colocar agora, ó, essa tinta branca, tá? Ó, pro lado da sombra, ou seja, porque eu quero fazer do lado oposto.
Aqui embaixo, ó, lembra que a gente fez uma sombra, então também tenho que fazer uma luz. E vamos fazer também, ó, do lado oposto. Ok, ó, e assim a gente faz em todo o restante. Ok, já fiz toda a parte do babado, tá? Agora, para concluir, aqui embaixo, ó, eu vou fazer um contorno, tá? Com a tinta branca, ó, e utilizando o pincel número 0. Então, a gente vem fazendo todo um contorno, não precisa ser grosso, tá? Ok, já fiz, ó, todo o detalhe. Observe que eu só faço só aqui embaixo, tá? Que é para dar uma reforçada nessa luz. Aqui agora eu vou deixar secar para poder fazer essa parte aqui de cima. Porque como a tinta ainda não está seca, eu posso borrar, tá? Então, para isso, eu coloco para secar primeiro. O barrado já está totalmente seco. Agora nós vamos pintar, tá? Essa parte aqui de cima das folhas e dos cajus. Mas observa só, a gente começa pintando o que estão por baixo, tá? Para depois a gente vir pintando o que estão por cima. Observa que essas folhas elas estão por debaixo desse caju, certo? A gente vai pintar primeiro essas folhas, depois a gente vai pintar esse caju. Vou usar aqui, ó, o pincel número 10, tá, gente? Lembrando que eles são de cerda dura. E o verde folha, ó, para preencher todo o fundo. Então, eu preencho com cuidado, tá? Para preencher toda a trama do tecido. Aí, nessa hora aqui, ó, eu tenho que ter cuidado para não borrar, porque aqui a parte de baixo já está pintada. Ok, já preenchi todo o fundo. Agora eu vou usar o verde oliva para fazer o contorno. Eu troquei de pincel, tá? Agora estou com o pincel número 8 para facilitar mais fazer esses contornos. Mas se você quiser fazer também com o número 10, não tem problema. Aí eu coloco a tinta, ó, nessa hora para fazer os contornos, só de um lado do pincel, tiro o excesso e venho fazendo o contorno. Geralmente, aliás, sempre a gente coloca a tinta que está do lado do pincel para o lado do contorno, no qual a gente quer fazer. Quando a gente passa, ó, ele já fica, já espalha um pouco, tá, para dentro da folha. Ó, observa que eu sempre puxo a tinta, ó, em direção ao início aqui da folha. Vou aqui para outra. Mesmo jeito, coloquei a tinta só de um lado do pincel, tirei o excesso e faço os contornos.
Coloco a tinta, novamente só de um lado do pincel, tá? Não coloco muita tinta. Pego esse pincel, ó, coloco ele em pé e faço o detalhezinho da folha. Observa que o pincel, quando você coloca ele em pé e em direção aqui, ó, ao corte do pincel, a gente consegue fazer uns riscos finos. Certo? E assim a gente faz nas outras folhas. Só que agora a gente vai pintar esse caju aqui. Como o espaço aqui é um espaço pequeno, eu vou continuar utilizando o pincel número 8. Vou fazer aqui, ó, um fundo, ou seja, preencher todo ele de marrom. Aliás, toda essa castanha. Já preenchi toda a castanha na cor marrom. Agora a gente vai fazer 2 pontos de luz aqui na cor branca, tá? Limpei o pincel, ó, vou pegar um pouco do branco, dou uma batidinha. E aqui agora, ó, venho misturando esse branco. Ok, eu já fiz o ponto de luz. Agora limpo o pincel e venho trabalhar com a cor preta. Coloco a tinta só de um lado do pincel e faço um contorno. Em volta de toda a castanha. Aqui também, ó, na parte de baixo da castanha, a gente faz tipo uma sombra. Fiz o contorno, tiro o excesso da tinta e venho fazendo, olha, esfumaçando essa tinta preta. Para concluir, dou uma fechadinha nela assim. Volto na cor branca novamente, ó, eu pego só um pouquinho de branco, observa que bem pouco mesmo. Faço, olha, um pontinho de luz aqui na parte de cima e outra aqui na parte de baixo. Para pintar o caju, vou fazer primeiramente um fundo, tá? Com amarelo limão. Voltei agora para o pincel número 10, tá? E vou preencher, olha, todo ele. Agora a gente vem com a cor amarelo ouro e vamos fazer um contorno, tá? Em volta de todo o caju. Ele é um contorno largo mesmo, ó. Posso passar primeiramente e depois espalhar em direção ao centro. Observa aqui, eu tô pegando a parte mais larga do pincel, espalhando, certo? Tiro o excesso de tinta do pincel e aqui, ó, vou fazer uma esfumaçar, ou seja, misturar essa separação aqui que tem da tinta amarelo ouro, tá? Pro amarelo limão. Ok, observa que eu não esfumacei aqui no centro, tá? Porque realmente eu quero que fique a cor mais clarinha, tá? Como se fosse o nosso ponto de luz, ou seja, é o nosso ponto de luz. Agora eu vou pegar o caramelo, tá? E vou dar mais uma escurecida nesse caju. Principalmente, ó, nessa parte aqui de baixo, ou seja, observa que ele tá por debaixo dessa folha, certo? Então, eu passo, depois eu venho esfumaçando. Observa, olha, que agora eu coloco esse contorno do caramelo, tá? Mais fino um pouco do que do amarelo ouro que a gente fez anteriormente.
Ó, observa que eu faço o mesmo contorno. Limpo o pincel. E vou também misturar, ó, onde separa o caramelo do amarelo ouro. Eu faço movimentos circulares. Se você quiser fazer com um pincelzinho mais fino, tá? Você pode fazer também. Para não correr o risco de borrar. Agora eu vou pegar um pouco e vou fazer, ó, observa que aqui a gente tem uma parte, né, como se fosse avantajada, aqui levantada do caju. Então a gente vai fazer uma sombra, né? Como essa parte aqui ela tá por cima dessa outra. Então eu coloco, deixo a tinta pro lado do contorno que eu quero fazer, ou seja, oposto ao lado da sombra, né? Então eu dou uma puxadinha, faço aqui também um pouco na parte de cima. Agora eu vou pegar o vermelho escarlate, tá? E vou fazer, ó, um contorno só que mais estreito do que a gente fez com o caramelo. E eu vou fazer ele, ó, mais nesses pontos que tem sombra. Certo? Aqui na parte de cima da castanha. Nessa parte aqui, ó, que tá por debaixo das folhas. Dou uma misturada bem nessa tinta. Ok, gente, estamos quase finalizando o caju. Vou pegar um pouquinho só do verde folha. Ó, observa que eu pego bem pouquinho mesmo, você pode até tirar o excesso, que a gente vai fazer um pontozinho verde no caju, tá? Eu escolho aqui, ó, um lugar próximo mais ou menos esse ponto de luz, ó, e passo um pouquinho do verde. E aqui eu espalho para dar uma misturada bem nessa cor. Certo? Olha, bem pouquinho mesmo. Se você achar que tem necessidade, quer que apareça mais um pouco do verde, você bota mais um pouquinho. Porque às vezes o caju ele fica maduro, mas tem alguns detalhezinhos verde. E para finalizar, a gente vem com a cor branca, certo? Ó, só de um lado do pincel. E eu coloco este lado, tá, para cima e vou fazer aqui, ó, um ponto de luz. Tá? Posso até botar mais uns detalhezinhos aqui, assim. Ok, já estamos com o nosso caju pronto. Agora observa, ó, que esse caju está por debaixo dessa folha. Então a gente vai pintar primeiramente esse caju aqui da mesma forma que a gente pintou esse, tá? Observa que ele só tá um pedaço. Depois a gente pinta essa folha. Da mesma forma que a gente pintou essas outras duas aqui. E assim a gente segue até pintar todo o ramo. Vejam só, já terminei de pintar, olha, todo o ramo. Observa que eu usei a mesma forma, ó, para pintar as demais folhas, ó, da forma que a gente pintou aqui as duas primeiras, assim como foi feito também com os outros cajus, tá? Agora a gente vai fazer, ó, um pequeno talo aqui nessa parte de cima desse caju, ó. Para isso eu vou usar o sépia e o pincel número 0.
Faço aqui mesmo, ó, só um risquinho. Limpo o pincel e pego um pouquinho de branco, ó, e passo aqui em uma lateral. Agora, para concluir, ó, utilizando ainda o pincel número 0, tá? Agora com verde oliva, carrego o pincel e vou fazer uns detalhes, tá? Ó, a gente pega, faz uns risquinhos, puxando mesmo, olha, só que não reto, fazendo uma voltinha. E aqui você coloca a quantidade de risquinho que você achar necessário. Já concluí, ó, com os detalhes, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse barrado, tá? Que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Sem se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês.